trabalha em local insalubre e perigoso. E as pessoas querem saber, e ele quer saber quais direitos ele tem. Porque, na verdade, isso é um tema, quando está no meio, que é muito polêmico entre os trabalhadores. Né? Doutor, tem os dois mecanismos, né, de análise. Tem a salubridade e tem a periculosidade. Né? Exato. Os dois não podem se somar. Pelo pouco de direito do trabalho que eu entendo, é isso, né? A insalubridade, ela tem NRs, que são normas regulamentadoras, que nessas NRs elas vão constar todos os tipos de agentes insalubres, biológico, químico, fisiológico, e eles vão descrever as atividades que dão direito, né, a essa insalubridade, sendo que a insalubridade ela tem graus, ela tem o grau médio, o grau alto e um grau menor, que varia de porcentagem, né? Um é 10%, que é o menor, o médio é 20% e o maior é 40%. Essa porcentagem ela é sobre o salário mínimo. Até um tempo atrás tinha uma discussão se era sobre o salário mínimo ou se era o salário base. Na verdade, fixou que é o salário mínimo. Então, dependendo da função que esse empregado exerce, ele vai receber 10%, 20% ou 40% a mais no contra-cheque. E tem a periculosidade, que é o percentual de 30% sobre o salário base. Então, eu acho que vai de cada caso, não pode acumular. Vai da estratégia da pessoa. Se quando ela for reclamar, vamos supor que ela não recebe nenhum nem outro, e ela tem direito aos dois. Quando ela for reclamar, qual que é mais benéfico para ela? Qual que ela vai conseguir mais? Um chega a 40 e o outro... Um chega a 40 do salário mínimo. Ah. E o outro é 30 do salário base. Então, quanto que ela ganha? Vai ter que fazer matemática, vai ter que fazer o cálculo. Se ela ganha um salário mínimo, então é mais adicional de salubridade pelo grau máximo, que é 40. Entendi. Então vai da estratégia ali. Vai ser cada caso um caso, vai ser sentar, pegar a calculadora e a caneta e fazer conta, né? Agora eu não posso mais acumular, que nenhum doutor falou, não posso mais. Eu quero os dois, não. Ou você exercer as duas atividades, a perigosa, sei lá, posto de gasolina. Quando chega o caminhão para abastecer o posto, tem o empregado que vai lá, pega a mangueira e tudo mais, e está sujeito ali a acontecer um infortúnio, né? Explodir ou algo do tipo. Então, é uma profissão perigosa. E também salubre. Os dois. E agora, por exemplo, o motoboy, aí já não, aí já é uma profissão perigosa, ele tem direito adicional, inclusive tem uma lei específica para o motoboy. Como é calculada essa questão da insalubridade? Como assim, calculada? Porque não tem um requisito, se vamos supor, recebe 10, 20, 30, 40. 10, 20 e 40. Sim, tem o rol, onde que pode... São as NRs, que são as normas regulamentadoras. Elas definem os graus, definem os agentes biológicos e as funções que se encaixam em determinado agente em determinado grau. Então a pessoa que está ouvindo vai ter que pesquisar com a ANR para ver qual que ele se encaixa, para saber qual grau que ele está incluso, é isso? Aí quando você está com uma reclamação... A pessoa que estiver ouvindo ali, falar assim, peraí, eu quero saber aqui, eu estou recebendo correto, meu NR está certo, não está? Como que ele faz para fazer isso? Ele no Google mesmo, ele consegue fazer uma pesquisa? Pode essa relação? Onde que ele tem essa informação? No Google, se ele jogar... São várias NRs, para falar a verdade, né? Ele pode jogar NR em insalubridade. Aí o Google já vai mostrar direto. Agora, às vezes, quando tem alguma dúvida, se encaixa ou não, quando você vai para uma reclamação, você vai ter um perito judicial que vai no local de trabalho, vai fazer toda uma análise pericial para saber se realmente é insalubre e, se for insalubre, qual seria o grau. Aí, o que as partes podem fazer? Cada parte pode nomear um perito assistente para acompanhar o judicial e fazer os quesitos. Quesitos são perguntas. Então quer dizer que a lista que vai estar lá na NR, ela é exemplificativa. É só um exemplo de algumas. Alguns são taxativos. Alguns são taxativos, mas pode parar uma dúvida, né? Por exemplo, vamos supor que tem lá... Porque depende do ambiente onde ele vai estar trabalhando, né? É nesse ambiente que vai... Se ele está muito exposto ao agente insalubre ou não, né? O que pode acontecer, por exemplo, ele já recebe 20%, mas ele acha que não é 20%. Essa que é a questão. A função dele... A pessoa saber, procurar, fazer, peraí, eu estou trabalhando aqui, eu ganho 20%, mas poderia ser 40%. Eu acho que meu serviço requer 40%. Como que ele vai ter a certeza se teria que analisar esse rol ou só através de perícia? As NR já vão dar um caminho. Aí você, quando for entrar com uma reclamação, aí você já não pede pagamento de 20%, você vai pedir diferença de 40%. Você vai informar que já recebe 20%, mas que na verdade é 40%. Então você vai pedir essa diferença e vai colocar na sua petição lá que, olha, conforme NR número tal, eu exerço essa função, faço isso, isso e isso. E conforme NR me garante, eu estou exposto a esse tipo de agente, me garante, na verdade, não é o grau médio, é o grau máximo.
ele vai pretender reconhecer em juízo, né? E aí, por exemplo, se a empresa requerer uma perícia, se tiver como fazer a perícia, né? Se ainda tiver o local, vai lá e faz. Pode ser que o local nem exista mais, né? Se o local, detalhe, se o local não existe mais, aí fica a critério do juiz, conforme as provas juntadas e os depoimentos colacionados, né? Se tiver, de repente não tem o local, mas o cara ele foi esperto, ele tinha foto do local lá. Aí ele junta no processo. Ou então a empresa junta a PPRA, PCMSO. O que é PPRA? Aí me quebra também. Perfil profissional de risco. De acidente. Não, ambiental. E eu sei que o PCMSO é o Programa de Controle de Medida de Segurança. Não, pode seguir, doutora. É só uma pegadinha mesmo. É só para te colocar em situação difícil. Acho que PPR é perfil profissional. É os nomes assim mais técnicos, né? Não Mas, não vai alterar nada contra a informação, não. Então, mas a empresa, vamos supor que ela junta essas provas, junta o PPRA, o PCMSO, junta fotos e mostra que o local está fechado. Mas, na verdade, não era insalubre como o empregado está falando que é. Aí o juiz não tem como fazer a perícia, mas pelas provas ele chega à conclusão, e pelo depoimento chega à conclusão que, na verdade, não era insalubre. Então, a insalubridade realmente era para 20%. Aí fica a critério do juiz ele decidir. Entendi. Ele que vai analisar ali, no final das contas, o juiz vai determinar. Né?